Gente, 2000 anos atrás, rolou uma história incrível aqui no nosso planetinha. Uma história emocionante de fé, sacrifício e amor, que teve como personagens principais Jesus e seus 12 discípulos. Mas quem eram esses caras? O que fez eles largarem tudo e seguirem um carpinteiro lá de Nazaré? Eles eram caras comuns, pescadores, cobradores de impostos, gente com dúvidas e medos, tipo você e eu. Hoje, vamos mergulhar na história deles e entender por que eles eram tão especiais. Simão, que Jesus apelidou de Pedro, era um pescador meio turrão, meio esquentado. Imagina só, as redes jogadas no mar da Galileia, aquele cheirinho de maresia, o sol nascendo na maior paz. A vida do Pedro mudou de repente quando ele encontrou Jesus. O chamado para ser pescador de homens mexeu com ele, despertou uma fé firme. Bom, quase sempre. O Pedro, mesmo sendo devoto, era gente como a gente. Ele sentia medo, ficava na dúvida, e num momento de fraqueza, chegou a negar que conhecia Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, o Pedro virou um dos pilares da igreja, pregando a palavra de Deus com a maior coragem. O André, irmão do Pedro, era um cara discreto, mas com um coração enorme. Enquanto o Pedro chamava a atenção, o André agia nos bastidores, sempre apresentando as pessoas para Jesus. Ele foi o primeiro a seguir Jesus, e a primeira coisa que ele fez foi compartilhar essa descoberta com o irmão dele, o Pedro. O André nos ensina como é importante guiar as pessoas para a luz, sermos aquela ponte que conecta quem está buscando esperança e fé. O Tiago, filho do Zebedeu, era conhecido por ter um gênio forte. Ele e o irmão dele, o João, eram tipo a dupla os filhos do trovão. O Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer pela fé. A morte dele tão jovem foi um baque para os outros discípulos, mas também deu mais força para eles continuarem a missão de Jesus. O João, irmão do Tiago, era o queridinho de Jesus. Ele era um pescador jovem quando largou tudo para seguir o Mestre, e a vida dele virou um exemplo de amor e devoção. O João estava junto de Jesus nos momentos mais importantes, da transfiguração até o Jardim das Oliveiras, e foi o único que ficou lá na cruz. Ele escreveu um dos 4 evangelhos, além de cartas e o Apocalipse, espalhando a mensagem de amor, esperança e a promessa de um novo céu e uma nova terra. O Felipe era um cara prático, pé no chão sempre querendo entender tudo direitinho. Quando Jesus chamou ele, o Felipe não pensou 2 vezes e já foi convidar o amigo dele, o Natanael, para conhecer o Messias. "Vem ver", ele disse para o Natanael, mostrando como a fé dele era simples e inspiradora. Ele virou um evangelizador dedicado, levando a mensagem de Jesus para um monte de lugares diferentes. A história do Felipe mostra pra gente que ter fé não precisa ser complicado. O Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um cara sincero e que questionava tudo. Quando o Felipe apresentou ele para Jesus, ele falou: "Duvido que saia algo bom de Nazaré." Mas Jesus viu nele um israelita de verdade, sem falsidade. O Natanael representa quem busca a verdade de coração aberto, sem esconder as dúvidas. O Tomé, conhecido como o incrédulo, ficou famoso por duvidar que Jesus tinha voltado dos mortos. Mas quando Jesus apareceu para os discípulos, incluindo o Tomé, e pediu para ele tocar nas feridas, o Tomé reconheceu que ele era Deus, meu Senhor e meu Deus. A história do Tomé mostra que a dúvida pode ser o caminho para uma fé mais forte. O Mateus, que antes era chamado de Levi, era cobrador de impostos, uma profissão que ninguém gostava naquela época. Mas quando ouviu Jesus falar, "Segue-me", ele largou tudo e foi sem pensar 2 vezes. O Mateus virou um dos evangelistas, e o evangelho dele é um dos mais lidos até hoje. A história dele mostra que o amor de Deus é para todos, não importa o passado. O Tiago, filho do Alfeu, também chamado de Tiago Menor, é um dos discípulos mais discretos.
Não se sabe muito sobre a vida dele, mas ele estava sempre com Jesus, o que mostra a importância de ser fiel sem fazer alarde. A história dele lembra que a gente não precisa estar no centro das atenções para ser importante, mas sim ser fiel aos planos de Deus, sejam eles grandes ou pequenos. O Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, é outro discípulo que a gente não sabe muito. Mesmo sem muitos detalhes, a história dele lembra que cada um de nós tem um papel importante no plano de Deus. O Tadeu representa aqueles que, mesmo no meio da multidão, carregam uma fé que ilumina o caminho para os outros. Que a história do Tadeu inspire a gente a levar esperança, espalhando amor e compaixão por onde a gente for. O Simão, o Zelote, era de um grupo político que queria libertar Israel do domínio romano. Imaginem só, o Simão, cheio de revolta contra a opressão, encontra Jesus, o príncipe da paz, e a vida dele muda completamente. A história do Simão mostra que Jesus transforma nosso senso de justiça em um amor enorme e que quer o bem de todos. Ele ensina que a verdadeira revolução começa dentro da gente e que a luta pelo reino de Deus se faz com amor, compaixão e perdão. Judas Iscariotes, um nome que ficou marcado como símbolo de traição. Mas quem foi o Judas? O que levou ele a trair Jesus? Ele era um dos 12, amigo próximo de Jesus, mas a ganância e a dúvida tomaram conta do coração dele. A história do Judas, por mais triste que seja, lembra a gente do peso das nossas escolhas. 12 homens, 12 histórias, 12 vidas transformadas por Jesus. E você sabia que, depois que Jesus ressuscitou, o Matias foi escolhido para substituir o Judas Iscariotes? Ele continuou a missão dos apóstolos. O Pedro, o impulsivo, virou o alicerce da igreja. O André, o discreto, mostrou como é importante levar as pessoas para perto de Jesus. O Tiago, o primeiro mártir, inspira a gente a defender nossa fé com coragem. O João, o discípulo amado, revelou o amor infinito de Deus.